noite, sejam bem-vindos. É uma alegria enorme ter vocês aqui sempre. Eu sei que hoje está difícil chegar aqui, né? Fiquei uma hora mais ou menos presa ali, não ia, os carros não vão nem para frente nem para trás e a gente fica ali sem saber o que vai fazer. Eu sei que também os ônibus estão engarrafados, a cidade toda está uma loucura, mas a gente está aqui, né? Então, a gente vai pedir a Rússia para fazer a leitura da página inicial. E hoje a página que eu abri fala sobre a paz também. E hoje a página que eu abri também fala sobre a paz. Então diz assim: traga-me a paz. Mas o que é a paz? Quietude no coração, leveza no ser, tranquilidade financeira. O que é a paz? A paz transcende a alma. A paz nos traz a força. A paz nos dá a fé. A paz é capaz de nos levar até o paraíso. Mas o que é o paraíso? Posso ficar aqui indefinidamente com afirmações e perguntas, com palavras vazias, com filosofia barata. Nada se explica com palavras vazias e sim com os sentimentos. Como é bom filosofar, como é bom falar, mas melhor ainda é sentir, e sentir o que é verdadeiro. Eu estava lendo aqui, eu lembrei de uma frase que diz o seguinte, que às vezes a paz está no silêncio que a gente não faz. Então que a gente possa pensar nisso, né? Assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos nesse momento fazer a oração inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amigo, irmãos protetores espirituais desta casa, neste momento nós pedimos permissão para iniciarmos a palestra, que nosso irmão Júlio seja iluminado e possa tocar nossos corações e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Ultimamente a inspiração para os estudos tem chegado para mim através da música, né? Algumas já tem vindo, a última foi assim, e dessa vez foi a mesma coisa, né? A música ela é inspiradora, e essa veio uma música de Aldir Blanc e João Bosco, que é o Ronco da Cuíca, quem não conhece, mas o que me pegou como tema foi a raiva e a fome é coisa do homem. Né, e tem a ver com a meditação da Sônia, com a leitura da Ruth. E é importante que a gente tenha em mente o tamanho das nossas responsabilidades. E aí eu quero falar um pouquinho da questão da religião, que nós não vamos falar muito hoje. O nosso caminho aqui é o Kardec, sociólogo, humanista, para que a gente entenda por que Kardec foi escolhido para fazer a codificação para nós. Então, o importante é uma coisa que a gente estuda pouco e que a gente deve estudar mais, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo. Nós vivemos um momento de tragédias, né? Em cada ponto do planeta você tem uma tragédia. Hoje explodiu essa grande tragédia lá, os irmãos turcos, os irmãos sírios que já vinham vivendo uma tragédia. Inclusive, onde foi mais afetado era onde estavam pessoas refugiadas que tinham saído de casa, que se achavam num lugar seguro. Né? E essas tragédias, né, de fome, de raiva, é coisa do homem. E aí, para falar de religião, eu queria sair um pouco dessa moral judaico-cristã, né? Dessa fé da culpa e do medo, que Kardec, com os espíritos, nos tirou dela. Né? Kardec nos salvou da culpa, né? E do medo da condenação. Kardec disse para a gente que não tem céu nem inferno. Né? E salvação não existe. O que existe é um processo evolutivo eterno. E quanto mais a gente evolui, mais a gente vai se colocar à disposição para trabalhar, para ajudar que outros evoluam. Ou seja, Kardec tira essa moral judaico-cristã
das nossas costas, dizendo que nós somos responsáveis pela nossa salvação. E nós teremos todas as chances e oportunidades necessárias para que a gente atinja o nosso objetivo. Por isso Jesus disse a Nicodemos: é preciso nascer, renascer e nascer de novo para chegar a Deus. Então nós vamos conseguir. Mas sem a culpa. Nós somos resultado do nosso livre-arbítrio. E quando a gente errar, nós vamos ter oportunidade de consertar. Isso é fundamental. Então nós não temos que viver sob a égide do medo, né? Sob a égide, porque que muitas igrejas preferem, falam um pouco de Jesus, falam mais do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, o Moisés precisava naquele momento do medo, para reunir aquelas tribos, cada um professava uma fé diferente, ele precisava do medo, de um Deus que punia, que condenava, para que ele pudesse unir aquele povo e conduzi-lo pelo deserto. Mas Jesus ressignifica Deus para nós, e Jesus apresenta o Deus de amor. E Jesus resume todos os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí começa o olhar sociológico. Amar ao próximo como a ti mesmo não é só uma questão de fé, como uma questão de sobrevivência espiritual. Para que você continue evoluindo, é o único caminho, não tem outro caminho. Você tem vários trilhos, você vai errar, mas em algum momento você vai voltar para o caminho do amor ao próximo. Essa é a única regra. Além de amar a Deus, a única regra que tem para a evolução espiritual é amar ao próximo como a ti mesmo. E esse é um processo lento e gradual, né? Hoje alguém postou lá no Facebook do GEL um texto do André Trigueiro, e ele falando sobre isso, para que a gente não sinta a culpa dos nossos erros, que os nossos erros sejam como tarefas para mudar. Quando você reconhece o erro, você consegue mudar, você consegue se transformar. Não tenha ansiedade, não se sinta culpado, entendeu? Não aceite essa lógica da punição. Não, nós somos humanos e temos um Deus que nos dá a oportunidade de corrigir nossos erros. Ele não vai nos punir, ele nem vai nos salvar, mas ele vai nos ajudar a evoluir. Então nós temos que ter, para a doutrina espírita, esse olhar sociológico, uma doutrina que tem como base a filosofia, a ciência, e como viés religioso o Evangelho de Jesus. Aqui no Brasil o espiritismo é considerado religião, mas não é dessa forma que os espíritos e Kardec queriam. Porque quando a gente fala de espiritismo como religião, a gente acaba caindo como o espiritismo geral no Brasil, ele cai dentro dessa moral judaico-cristã da culpa. Entendeu? Então essa é uma discussão que está tendo dentro do movimento espírita, porque é diferente. Num determinado momento, Chico, que trouxe muita influência da Igreja Católica para o espiritismo, era importante naquele momento. Era a construção do espiritismo no Brasil, né? E Chico foi fundamental para que essa doutrina ganhasse voz, ganhasse espaço no nosso país. E a literatura de Chico foi fundamental para o espiritismo no mundo inteiro, né? Tudo que ele psicografou foi fundamental, principalmente os livros de André Luiz, que trazem um clareamento da relação dos espíritos com os encarnados. Então é fundamental. Mas agora já passou esse momento, né? Esse momento agora nós temos que continuar com os estudos sobre a mediunidade, sobre tudo aquilo que oferece, mas a discussão sobre como tocar a doutrina espírita, a gente tem que pensar um pouco como Kardec, e nós vamos falar um pouco sobre isso, né? E nós estamos vivendo um momento na sociedade muito sério, né? Muito pujante. A gente tem visto muitas coisas absurdas acontecerem que nos afetam, pelo menos na sensibilidade, né? O Ailton Krenak, né, todos devem conhecer, é um indígena
reconhecido intelectual indígena, e num livro que Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele diz: precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea, na qual há muito tempo o consumo tomou o lugar daquilo que antes era cidadania. O nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade e do próprio sentido da experiência de vida, de experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande a quem é capaz de experimentar oportunidade e responsabilidade, e aí já eu coloquei, de estar encarnado. Né? Nós somos tão levados por esse sistema que nos escraviza, porque nos coloca essa carga de responsabilidade do trabalho, né? da questão da ascensão social, de dar o melhor estudo para o filho, e a gente vai sendo tomado por isso, e a nossa grande tarefa de encarnado, que é a da evolução espiritual, a gente acaba deixando de lado. E esse exercício, ele é fundamental para a nossa existência, sempre lembrando que a nossa existência é eterna. Então, todas as vezes que a gente deixa de lado o nosso sentimento cristão, o nosso sentimento de amor ao próximo, o nosso sentimento de evolução, a gente está atrasando a nossa evolução. E pior, nós estamos prejudicando outras pessoas, porque nós vivemos em coletividade. Tudo aquilo que nós deixamos de fazer ou fazemos atinge alguém de alguma maneira. Isso a gente tem que estar atento. Em Obras Póstumas é um livro que é considerado por muitos espíritos o 6º livro da doutrina espírita, que foi publicado 31 anos depois da morte de Kardec, com a descoberta das anotações dele. Então, aqui, em Obras Póstumas, ali está o pensamento de Kardec, da relação dele com os espíritos, daquilo que ele tirou de conclusão daquela relação, né? E ele fala, no capítulo Questões e Problemas, ele faz um ensaio sobre liberdade, igualdade e fraternidade. E ele diz que esses três, liberdade, igualdade e fraternidade, são um programa de uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade se os princípios que representam fossem aplicados. E aí você vai lá no Livro dos Espíritos, no 3º livro do Livro dos Espíritos, que é o livro das leis morais, Kardec destrincha com os espíritos tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha uma conduta cristã e de cidadania dentro dos princípios da doutrina espírita. Kardec claramente coloca isso junto com os espíritos, e aqui, mais uma vez, em Obras Póstumas, ele reafirma isso. Aí ele diz que a fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres do homem para com os semelhantes. Então a fraternidade, ela vai além do nosso meio, da nossa família, que é onde tudo começa, né? É onde a gente deve praticar todos os exercícios do bem a partir da família e do seu entorno, né? E da sua comunidade. E a fraternidade, ela resume isso, todos os deveres, né? Ele diz que a fraternidade significa o devotamento, a abnegação, tolerância, benevolência e indulgência, né? Isso, gente, é a caridade por excelência. Isso é a aplicação daquela máxima que a gente sempre ouve: fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, né? E vai sempre em torno da convocação de Jesus para nós, né? Sobre a igualdade, ele diz que a igualdade decorre da fraternidade, que é a base. A igualdade é a base para a realização da felicidade social. Kardec disse isso. Uma sociedade de homens dispostos a viver fraternalmente em um povo de irmãos, a igualdade será a consequência dos seus sentimentos, da sua maneira de proceder. E a igualdade,
a gente tem que entender a igualdade não como uma questão de classe. Essa diferença de classe ela sempre vai existir, vai ter o mais rico, vai ter o menos rico, vai ter, porque isso é uma questão que está ligada ao processo evolutivo, está ligado a outras questões que não essa questão central da igualdade. A igualdade é a igualdade de direitos. A igualdade é aquela igualdade que não aceita a miséria do próximo, que não aceita que ninguém passe fome, sabe? Que as pessoas, que o seu próximo viva com dignidade. Estava conversando esses dias com o Maurício. O Maurício, ele trabalha com restauração, é desse Instituto Friburgo, Nova Friburgo, e ele mora na Suíça. E ele estava me dizendo que ele e a esposa chegaram à conclusão que eles precisavam de uma empregada, uma pessoa para ajudar em casa. E que eles foram fazer a pesquisa. Lá na Suíça tem empregada também. Só que tem uma diferença muito grande. A diferença do salário dele, da esposa, ele é um restaurador, trabalhou lá quando pegou fogo lá na França, ele foi chamado lá naquele, como é que é, a igreja Notre Dame, entendeu? O cara é conceituado. E ele disse que eles tiveram que fazer um esforço, ele e a esposa, que estão os dois trabalhando, porque a distância do salário, ela não é igual aqui, abissal. Então é dessa igualdade que nós estamos falando. Entendeu? E aí Kardec diz, uma sociedade de homens dispostos a viver fraternalmente, isso eu já disse. Ele pergunta, qual o maior inimigo da igualdade? O orgulho. A resposta. Que trabalha por ser o primeiro e por dominar, que vive de privilégios e de exceções e que aproveita a primeira ocasião para destruir a igualdade, não raro propagando o discurso de ódio, preconceito e discriminação. A gente ouve as pessoas falarem toda hora aí, criança não nasce com preconceito, criança não nasce, sabe, discriminando ninguém. Nós construímos isso. A raiva e a fome é coisa do homem. Nós construímos. E aí depois os nossos filhos, quando adultos, carregam toda essa cultura, esse preconceito estrutural que a gente leva, e a gente, para dominar isso depois da nossa vida adulta, é uma luta diária, porque ele é estrutural. Então você se pega em vários momentos numa situação de preconceito ou de discriminação e que às vezes você não quer. Eu, por exemplo, não quero ter nenhum preconceito e nenhuma discriminação, mas acontece, e o exercício que a gente tem que tentar fazer é de administrar o nosso pensamento para que a gente vá corrigindo isso paulatinamente. Toda vez que a gente se incorrer nesse erro, que a gente possa, de alguma maneira, nos corrigir. Deus não vai nos salvar. Nós temos que construir a nossa salvação, que eu prefiro chamar de evolução. A liberdade é filha da igualdade e da fraternidade. Os homens vivendo como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de recíproca benevolência, praticarão entre si a justiça. Não causarão danos e, portanto, não recearão uns aos outros. E essa distância da justiça para cada um de nós, existe uma justiça para cada classe social. E isso não é justo, isso não é o correto. Aí a gente volta na questão da igualdade. Igualdade não é todo mundo ter o mesmo dinheiro no bolso, igualdade é ter o mesmo direito. Então a justiça, ela tinha que ser justa para todos, e não com quem só pode pagar um bom advogado. Kardec afirma que sem a coexistência desses três princípios, o edifício social fica incompleto.
Então, a doutrina espírita traz essa luz para o nosso entendimento. Então, é importante que a gente estude esse terceiro livro, o livro das leis morais, que está lá, o livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. O terceiro é esse. Esse é o manual do bem viver. É aquele que vai ensinar como a gente deve lidar com o próximo, como a gente deve lidar, inclusive com a estrutura de poder. Né? Quando Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus separa bem o que é de César e o que é de Deus. E o que é de Deus está na nossa conduta de construção da aproximação com o próximo, do amor ao próximo. Então, a fraternidade praticada em sua pureza, ela requer liberdade e igualdade. Sem a fraternidade, a liberdade soltará as rédeas, as más paixões que correrão sem freio. Né? A liberdade tem que estar coberta desse sentimento de fraternidade, porque senão a gente acaba não entendendo o que é liberdade e acaba reivindicando uma liberdade que não existe, que é apenas aquela formação que nós falamos anteriormente, que vem através do orgulho, né? Que acha que você tem o direito de fazer o que quer. Então, com a fraternidade, o homem vai saber regular o seu livre-arbítrio, que tem que estar sempre na ordem, dentro dos limites da liberdade. Né? A gente sabe qual é o limite da nossa liberdade. Né? Isso é comum, só que a gente não pratica. A nossa liberdade tem uma começa do outro. Né? É simples para falar, mas é muito difícil de praticar. A igualdade sem fraternidade conduz também aos mesmos resultados. O pequeno abate o grande, o ódio prevalece e as desigualdades se apresentam como naturais. A gente não pode ter esse discurso, e às vezes a gente ouve isso, né? Que as diferenças, coisa do destino, não existe. Ninguém vem para cá já com a sua história pronta, não. A gente faz alguns contratos lá, que depois a gente esquece até, mas nós construímos a nossa história dia a dia através do livre-arbítrio, através das escolhas. Que a gente diariamente faz escolhas. E quando fazemos essas escolhas, nós estamos construindo a nossa história. A nossa história não está definida. Nós temos que construir a nossa história. Na Revista Espírita de 1865, Kardec diz: pela certeza que o Espiritismo dá do futuro, muda a maneira de ver e influi sobre a moralidade, sufocando o egoísmo, e assim modificará profundamente as relações sociais de indivíduo a indivíduo e de povo a povo. Esse é o Kardec sociólogo, o Kardec humanista. Ele está dizendo que se a gente não sufocar o egoísmo, se a gente não tiver como norte a fraternidade, a igualdade e a liberdade, nós não construiremos esse mundo que nós falamos tanto e que nós pregamos tanto, né? Que é sair desse mundo de provas e expiações com um mundo de regeneração. Nós precisamos dar grande espaço, e os passos sempre são, não tem mistério, é em direção ao próximo, sempre em direção do amor ao próximo. Na questão 713 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos mostrar o termo do necessário, mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmo. Né? A gente não sabe viver dentro do necessário. A gente sempre quer o supérfluo. Né? Se a gente fizer um balanço da nossa casa,
a gente vai perceber que 80% que tem lá dentro a gente nem usa. Né? Tem coisas que quando você vai pegar para usar ali, está de poeira, está mofado. Né? Então a gente não tem essa cultura de usar apenas o necessário. E quando a gente excede, a gente comete, além de cometer por omissão a falha com o próximo, porque quando sobra na sua casa está faltando na casa de alguém, nós ainda fazemos o mais grave, que é agredir a nossa casa planetária. Uma casa onde nós só somos inquilinos. O dono dessa casa é Deus. E como inquilinos, nós deveríamos ter a responsabilidade de, na hora que a gente partir para o mundo espiritual, a gente entregar a casa como a gente recebeu. Não é assim quando a gente aluga? Você não tem que pintar, reformar, entregar para o dono do jeito que a gente recebeu. E o que nós estamos fazendo com o nosso planeta? O que nós recebemos, o que nós vamos entregar? E nós somos tão egoístas e cruéis que nós não pensamos nem nas novas gerações que nós criamos, nos nossos filhos, nos nossos netos. Nós fomos destruindo, sem pensar no que ia acontecer com essa gente mais próxima que a gente ama. Aí na questão 806, Kardec, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as desigualdades das condições sociais é uma lei natural? Os Espíritos dizem: não, é obra dos homens. A raiva e a fome é coisa dos homens. Não tem Deus, não tem punição. Ninguém está na miséria porque está sendo punido por Deus, não. As pessoas que estão na miséria estão pela nossa omissão, pela nossa falta de empatia, pela nossa falta de consideração com o ser humano. Né? Então, mais uma vez, não é destino. A miséria não é destino. O sofrimento alheio não é destino. Não. É coisa nossa. Somos nós que criamos e nós que sustentamos. Mesmo que a gente não faça, mas se a gente se omite, a gente assina embaixo do que está acontecendo. E sobre o necessário e o supérfluo, os Espíritos dizem que o sensato o conhece por intuição. E muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. E ainda que a natureza traçou o limite do necessário, mas o homem é insaciável. O homem não se contenta só com o necessário. Né? Por quê? Porque desconhece a lei de Deus, mas terão que responder pelas privações que ocasionaram, direto ou indiretamente. E aí, a gente tem que falar da responsabilidade. E a responsabilidade, ela é até na hora que você compra um sapato, uma calça. Né? Quando a gente compra uma calça costurada, numa confecção clandestina de São Paulo, aonde aquele povo e os irmãos bolivianos que vêm para ali são entulhados em sótãos, em beliches que totalmente insalubres, de banheiros totalmente insalubres, nós estamos sendo coniventes. Quando a gente compra um tênis que é feito lá na África, da Nike, explorando mão de obra infantil, nós estamos sendo coniventes. Né? Quando a gente vibra com a Copa do Catar, que matou centenas de trabalhadores que viviam em alojamentos debaixo de 60 graus, só com ventilador. Quando nós compramos um bonezinho da Copa do Mundo, o bonequinho, nós contribuímos com a miséria daqueles irmãos. Então nós responderemos por isso tudo. E teremos oportunidade de corrigir, teremos oportunidade de rever o nosso pensamento, a nossa forma de agir. Isso é importante, não é nada catastrófico, é só um alerta para nós. Né? Nós nos indignamos com a invasão da Ucrânia. Né? Tanta miséria, tanta desgraça acontecendo. Mas vimos de forma passiva a invasão
da nação Yanomami. É um processo de séculos. Começou lá em 1500. Porque o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Aqui existiam nações indígenas, Tupi, Guaranis, Yanomamis, todo tipo. E foram invadidos. Um processo de ódio, de raiva, que se intensificou nos últimos anos, porque aliou esse ódio e essa raiva à ganância. Porque lá antes quiseram colonizar o índio, quiseram aculturar o índio, obrigaram o índio a acreditar numa fé que ele não acreditava, obrigaram o índio a botar roupa. E quem fez isso foram religiosos. Então começou lá. E agora, nesses últimos dias, nós temos visto a catástrofe que aconteceu naquela nação Yanomami. É uma nação motivada pelo ódio e pela ganância, associado com preconceito, né? Destruir as fontes naturais de sobrevivência daquele povo, um dos últimos povos indígenas que ainda guarda alguma coisa da sua origem, e com a cobertura do Estado, que deixa a gente mais envergonhado. O mundo todo está olhando para aquele campo de concentração que o Brasil criou. E com a nossa omissão. O Ailton Krenak, o indígena que eu falei no início, no seu livro A Vida Não É Útil, o Ailton Krenak é um combativo, lutador pelos direitos dos indígenas, e ele tem uma proximidade muito grande com a doutrina espírita. Ele é amigo pessoal do André Trigueiro, ele gosta muito da doutrina espírita, ele já falou sobre a doutrina espírita, porque ele diz que é muito próximo, porque eles também têm na sua cultura uma relação com a espiritualidade. Eles se relacionam com os seus antepassados, né? Então ele tem um carinho especial pela nossa doutrina. E nesse livro ele diz: quando os índios dizem a terra é nossa mãe, nós dizemos, são tão poéticos, que imagem mais bonita. Mas isso não é poesia, é a vida deles. Ele diz: estamos colados no corpo da terra, e quando alguém a fura, magoa ou arranha, isso desorganiza o nosso mundo. A raiva e a fome é coisa do homem. O homem branco foi lá. A terra dele já estava lá demarcada. Foi uma das maiores demarcações da história. Entendeu? Eles vivem da forma original, de coleta, da caça, da pesca. Contaminaram os rios todos com mercúrio. E essa tragédia ficará no nosso currículo espiritual. Nosso currículo de nós brasileiros. Sabe por quê? Porque ela atinge a psicosfera coletiva do país. O país tem uma psicosfera, que é a emanação da energia de toda a sua população. E quando a gente comete, vamos imaginar o Brasil como um grande corpo, um grande espírito, e ele emana exatamente a vibração que ele recebe. E essa é o que aconteceu com os Yanomamis. Ela atingiu a psicosfera do Brasil, e a gente vai passar, vai ter que responder por isso. Nós vamos ter que resgatar isso aí. Outra tragédia que nos aflige, que a gente também esquece no dia a dia, mas que ela está aí em evidência, são 30 milhões de pessoas com fome no Brasil. Resultado de um sistema que ignora os flagelos, ignora, e a gente passa batido junto. Sabe, esse sistema ele ignora as tragédias, os flagelos, e impulsiona a gente para o consumo. E a gente fica escravo dessa omissão, porque a gente vai sendo levado pelas redes de comunicação, que hoje falam com você full time, e você não enxerga o que está acontecendo.
nós não Como enxergamos. você citou o Ailton Krenak, tem eu nem li ainda, mas tem um artigo dele que foi publicado na Unicinos hoje, que eu recebo o newsletter dele, Eu vi. e ele fala, né, o capitalismo está em metástase. Isso aí. Jesus disse: bem-aventurados os vossos olhos que veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós temos que enxergar além do nosso umbigo. Nós temos que ver o entorno, o que está acontecendo dentro da nossa sociedade. Nós temos que nos preocupar e nos indignar com essas situações que acontecem. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Nós que somos discípulos de Jesus, nós temos que seguir o exemplo do Divino Mestre. Kardec diz que uma sociedade, isso é Kardec, ainda daquele artigo sobre liberdade, fraternidade e igualdade. Ele diz que uma sociedade justa e cristã não pode abrir mão dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele fala várias vezes isso. E que o espírita tem que estar comprometido com isso. Porque senão ele não está completo como espírita. Da questão 930, do Livro dos Espíritos, está lá. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E ainda diz lá no Livro dos Espíritos: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. E toma a defesa do fraco contra o forte. E aí, eu sou um defensor da cultura da aproximação. Eu acho que a todas as religiões sérias, deve se juntar naquilo que nos une, que é o amor ao próximo. Então eu trouxe aqui do livro Jesus da Gente, do capítulo 15, do pastor Henrique Vieira. Ele escreve: olha para o próximo como Jesus olhava para as pessoas, com afeição, carinho e amor. Jesus também denunciava as estruturas injustas da sociedade e as regras que provocavam exclusão e sofrimento. Ele não se contentou com caridade. Ele desenvolveu uma solidariedade libertadora. Mais do que ajudar as pessoas, Jesus ia contra o sistema social, cultural e religioso que causava sofrimento. E por isso ele foi crucificado, né? Ele foi denunciado, perseguido pelos religiosos, foi condenado e crucificado pelos políticos. Porque falava em amor, porque falava em solidariedade, porque falava em caridade. No livro Fonte Viva, Emmanuel diz: pensamento é fermentação espiritual. Aí é o pensamento que eu estava falando, da educação do pensamento, para que a gente supere as nossas deficiências, né? Principalmente as que estão ligadas à discriminação e ao preconceito, que impede que a gente olhe para o próximo como um igual a gente. Quando você não consegue olhar um próximo como igual a você, você está atrasando o seu processo evolutivo. Entendeu? Você está atrasando a sua salvação. Então, o pensamento é fermentação espiritual. Nós temos que cuidar bem do pensamento. Em primeiro lugar, ele estabelece atitudes. Em segundo, ele gera hábitos. E depois governa expressões e palavras. Por isso que sempre se diz que a palavra tem poder. E que nós temos que ter muito cuidado com o que se diz. Né? Por intermédio esses hábitos e essas expressões, essas palavras, né? É por intermédio das quais a individualidade, nós influenciamos na vida do mundo. Através dessa fermentação espiritual do pensamento, da forma como a gente desenvolve, organiza e como a gente põe para fora esse pensamento.
Então o nosso grande filtro está aqui. A nossa oportunidade de organizar o nosso pensamento para que a gente não cometa injustiça. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Olha, Manuel, maravilhoso isso aí. Porque se você educa o seu pensamento, se você se preocupa em não expressar aquilo que não seja que tem importância, que vai fazer o bem, que não vai jogar ninguém para baixo, se você consegue, com o tempo, devagar, ir administrando o seu pensamento, esse fermento, ele é pouco, né? Cada um é um, mas ele leveda a massa toda. Essa é a forma de organizar a nossa qualidade essencial. Que a nossa qualidade essencial é amar ao próximo. O projeto de Deus para todos nós é a perfeição. Lá na música do Aldir, do João Bosco, diz: a raiva dá para interromper. Dá para interromper o sentimento de ódio, de raiva. A gente pode elaborar melhor isso. A fome dá para interromper. Basta que a gente se comprometa. Basta que a gente pressione os políticos. Políticos só funcionam sob pressão. Nós não podemos deixar eles à vontade naquela ilha de prosperidade, que é aqueles palácios ali, aquela coisa. Eles não veem a realidade do que acontece fora de lá. Nós temos que pressionar. Eles só funcionam sob pressão. E nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Ouvimos a voz de todos os outros seres que habitam o planeta. Conosco, nós, os animais, a natureza, a fauna, a flora. Ou ouvimos todos, ou nós vamos declarar guerra à vida na Terra. Porque do jeito que a gente faz, a natureza reage. Está lá na Turquia, é uma reação da natureza. Nós tivemos aqui em 2011. A gente vê no sul, Santa Catarina. A gente vê as tragédias acontecem. Aí, ano passado, se eu não me engano, foi na Bahia, uma tragédia terrível. Mas a natureza, ela tem a sua força de reação. O homem se ilude achando que vai destruir a natureza. Não vai. Ela tem os instrumentos para se proteger. O planeta é uma obra de Deus. Quem somos nós de achar que vamos destruir uma obra de Deus? Não, nós vamos sofrer as consequências da nossa invigilância. E elas vêm com toda a força para cima da gente. O que pode mudar isso? Isaías já dizia: a força da fé. A força da fé. Isaías, um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo. E ele dizia que através da fé, através da prece, da união, que é essa cultura da aproximação, da união entre as religiões diferentes, e só focar naquilo que une, que é o amor ao próximo. Assim a gente pode transformar a humanidade. Nós podemos acabar com essa miséria. Nós podemos deixar o povo Yanomami em paz. Nós podemos ajudar os irmãos sírios, os irmãos da Ucrânia, a se recuperarem de uma tragédia que já dura anos. Nós temos hoje 38 guerras pelo mundo afora. Morrendo gente a rodo. A gente não recebe a comunicação de todas, porque a gente recebe só o que interessa à grande imprensa. Aquilo que mexe com as grandes potências mundiais. Mas nós precisamos estar alertas. Temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vigiar e orar. Orar, para que nós possamos nos transformar e através da nossa transformação nós possamos ter um relacionamento
altivo, cristão com a nossa família, com a nossa comunidade, e a partir daí a gente pode transformar o planeta. Aí é mudar essa psicosfera que a gente falou lá atrás, essa psicosfera que está pesada com essas tragédias que acontecem, que são resultado da nossa vigilância, mas nós podemos transformar. É lembrar das nossas preces, é estar com os olhos atentos para enxergar o que está acontecendo, é enxergar além da sua visão direta, é ouvir além, né? É escutar mais, prestar atenção. E aí a gente vai conseguir, porque esse é o projeto de Deus para nós. Deus tem em nós uma grande confiança. Ele sabe que em algum momento nós vamos ser motivo de orgulho para Ele. E a gente tem que tentar todo dia, com força, coragem e fé. Muito obrigado. A prece de encerramento. Deus misericórdia, Jesus, mestre amado, Francisco de Assis, o patrono dessa casa, nossos mentores, agradecemos a oportunidade dessa noite, a possibilidade do estudo, do encontro, da troca de vibrações. Pedimos à espiritualidade amiga que leve a nossa vibração para os nossos irmãos da Turquia, da Síria, para os nossos irmãos Yanomamis, para todos os irmãos que estão passando por momentos de sofrimento, de provação, que possam superar esse momento, possam sair fortes e que a humanidade se responsabilize por transformar e para amenizar essas dores e fazer desse planeta um planeta melhor para se viver. Que possamos voltar todos em paz para casa, podemos levar a tranquilidade e a paz de Cristo no coração. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para todos, boa semana. Obrigada pela a convivência sempre agradável. Deus abençoe cada um de vocês.